Sejam bem-vindos novamente. Retornamos a mais uma aula de ciências. Quem vos fala é o professor Tiago. E vamos lá então. Na aula passada nós falamos de célula, estruturas celulares, organelas celulares. Tem um vídeo também fazendo uma comparação entre as organelas e uma cidade, entre a célula e uma cidade, para facilitar o entendimento de vocês. Hoje nós vamos falar especificamente de núcleo celular. O núcleo celular, como nós vimos na aula anterior, é a maior organela da célula. E núcleo vem da palavra nux, que refere-se à semente. Nux é uma palavra grega que o significado é semente. O núcleo, como nós vimos, é o centro de controle das atividades celulares e também o arquivo de informações hereditárias, o arquivo das informações que vão passar de uma geração para outra geração. Lembrando também que núcleo celular só existe em células eucariotas. Eucariotas ou organismos eucariontes que possuem núcleo, possuem membrana nuclear, envoltório nuclear. Os procariontes não possuem núcleo, não possuem membrana, logo o DNA, o material genético, ele fica disperso no citoplasma. Ok? O núcleo tem uma estrutura nuclear, o núcleo tem um formato aproximadamente de 5 a 10 micrômetros. Tá? As células, de maneira geral, possuem apenas o núcleo. No entanto, as fibras musculares esqueléticas são multinucleadas, ou seja, possuem mais de um núcleo. E os eritrócitos ou as hemácias, tá? Eritrócitos é a mesma coisa de hemácia, hemácia é o sinônimo de hemácia, são anucleadas quando estão maduras. Tá? E no processo de maturação das hemácias, os eritrócitos eles perdem o núcleo. Por quê? Porque fica um espaço maior, fica uma dimensão, um espaço maior para fixação ou para absorção de oxigênio. Então eles perdem o núcleo, abre um espaço na célula que vai ser útil, vai ser utilizado para absorver maior quantidade de oxigênio. Tá? E o núcleo é formado por envoltório nuclear, lâmina nuclear, nucleoplasma, cromatina, nucleolo, poro e ribossomo, que nós veremos a partir de agora. O envoltório nuclear ou carioteca é a membrana que envolve o núcleo. Tá? É o envoltório nuclear, como o próprio nome diz. A carioteca é formada por uma dupla membrana, ou possui dupla membrana, quer dizer que possui uma membrana interna e uma membrana externa. Lembrando que as membranas são de bicamada lipídica, assim como a membrana celular, bicamada lipídica. Okay? A membrana interna, ela está associada à lâmina nuclear. A lâmina nuclear, que é em associação com a membrana interna do envoltório nuclear, vai atuar na estabilização do envoltório. Tá? A lâmina nuclear possui proteínas que atuam na estabilização do envoltório nuclear. No caso da membrana externa, a gente vê a presença de ribossomos e também presença de poro. No caso dos ribossomos, ele é semelhante, a membrana externa é semelhante à membrana ou ao complexo ao retículo endoplasmático rugoso. Tá? A membrana externa está em contato com o citoplasma e também ela é contínua com o retículo endoplasmático rugoso. Assim como o retículo rugoso, a membrana externa possui ribossomos. Tá? Além disso, a membrana externa possui poros. Esses poros permitem que haja uma comunicação entre o nucleoplasma e o citoplasma. Tá?
esses poros são circulares, permitindo essa comunicação, e também vai regular aquilo que entra e aquilo que sai do núcleo. Aquilo regula o que entra e sai do núcleo, o que vai para o citoplasma. Tá? E o fluxo não é contínuo, porque a membrana, ou a carioteca, possui proteínas, e essas proteínas vão selecionar o que entra e o que sai. Certo? Além disso, a carioteca também tem a função de proteção. Por que proteção? Porque ela vai proteger o material genético de sofrer ação de algumas moléculas. Tá? Algumas moléculas poderiam entrar em contato, caso não houvesse o envoltório, algumas moléculas presentes no citoplasma poderiam entrar em ação, entrar em contato com o material genético, podendo danificá-lo. Então, a carioteca ou o envoltório nuclear vai servir como essa proteção, vai impedir que essas moléculas entrem em contato com o material genético, causando a sua destruição ou causando algum dano. Agora, nós vimos a parte externa, vamos falar da parte interna. Nucleoplasma. Nucleoplasma é uma solução aquosa onde há presença de enzimas, nucleotídeos, íons, moléculas de ATP, que é moléculas de energia. Além disso, no nucleoplasma é onde estão encontrados o nucleolo e a cromatina. No caso, o que vem a ser o nucleolo? O nucleolo é uma estrutura arredondada, densa, formada por RNA, R seria RNA ribossômico, e proteínas. A função do nucleolo é garantir uma produção adequada de ribossomos. Ok? Então, os ribossomos, para serem formados. Antes, se vocês lembrarem a aula anterior, os ribossomos são formados por duas subunidades, uma maior e uma menor. Tá? Essas subunidades, elas são formadas dentro do núcleo, pelo nucleolo. Essas subunidades vão passar para o citoplasma através dos poros, e no citoplasma vai haver a formação ou a união dessas subunidades, formando o ribossomo propriamente dito. Além disso, nós temos a cromatina. A cromatina nada mais é do que um DNA associado a proteínas. Ela pode ser dividida em heterocromatina e eucromatina. Heterocromatina é quando a molécula de DNA está condensada, ela está de forma compacta. E eucromatina é quando o DNA está numa estrutura menos densa, menos compacta. No caso da heterocromatina, por estar numa estrutura condensada, estrutura compacta, ela não participa ou não realiza transcrição. A transcrição é a passagem ou a leitura da molécula de DNA e transforma essa leitura, essa molécula de DNA, em RNA. E já a eucromatina, por não estar condensada, permite a transcrição do DNA em RNA. Tá? Por permitir essa transcrição, a eucromatina é chamada de forma ativa da cromatina. Okay? No processo de divisão celular, a cromatina ela vai se condensar, formando os cromossomos. Tá? E quando não está em divisão celular, a cromatina apresenta-se uma massa difusa. Ela vai estar difusa e não vai dar para diferenciar um cromossomo. Então, o cromossomo ele só é percebido quando a célula está em divisão. Tá? E o cromossomo, cada espécie possui uma quantidade própria de cromossomo. No caso do homem, ele possui 46 cromossomos. Aqui exemplificando melhor o que seria eucromatina e heterocromatina. Eucromatina é o filamento menos condensado e que apresenta atividade gênica. Se apresenta atividade gênica é que ele pode ser transcrito. E heterocromatina é o filamento condensado no qual o material genético está inativo.
Se o material genético está inativo, ele não pode ser transcrito. Aqui, essas duas figuras é quando começa o processo de divisão, onde a formação do cromossomo simples e depois do cromossomo duplicado, devido à condensação da eukromatina. Ok? Agora nós falamos das estruturas nucleares. Agora nós vamos falar particularmente do material genético. Material genético seriam os ácidos nucleicos, tá? DNA e RNA. Mas antes disso, só para relembrar a aula passada, as funções do núcleo seriam controle de das atividades celulares, armazenamento de informações genéticas, duplicação do DNA, síntese e processamento do RNA. Ok? Então, voltando aqui material genético, vamos falar de DNA primeiramente. No caso do DNA, ou ácido desoxirribonucleico, tá? É uma das moléculas genéticas, vamos assim dizer, uma das moléculas de material genético, ácido nucleico. Ok? No caso do material genético, ácidos nucleicos, são as moléculas que guardam todas as informações que são responsáveis por determinar a síntese de proteínas, okay? A formação de moléculas e também as características de um ser. E o material genético, no caso do DNA, que é o mais falado, é o mais conhecido, pode ser transmitido de geração para geração. Então, vamos lá, DNA. O DNA é responsável para que as informações sejam traduzidas, produzindo proteínas e, no caso, é preciso de uma molécula de RNA. Okay? A molécula de RNA é transcrita pelo próprio DNA. Mas a estrutura do DNA é como? O DNA é formado por uma dupla hélice, quer dizer que possui duas fitas, tá? Essas fitas, cada fita ela é formada por uma base nitrogenada, uma pentose, que é um açúcar, e um grupo fosfato. Tá? No caso do DNA, o açúcar ou a pentose é a desoxirribose, que vai diferenciar para o RNA. Então nós temos a desoxirribose, o grupo fosfato e base nitrogenada. No DNA, as bases nitrogenadas são citosina, timina, guanina e adenina. Citosina, timina, adenina, guanina. Citosina e timina são chamadas de base pirimidinas, enquanto adenina e guanina são chamadas de bases purinas. Se você observar a molécula tanto de citosina e timina quanto de adenina e guanina, você nota que citosina e timina possuem apenas um anel com 6 átomos de carbono, enquanto adenina e guanina possuem um anel com 6 átomos de carbono ligado a outro anel de 5 átomos de carbono. Tá? A estrutura dessas bases seriam essas. Pirimidinas possuem um anel somente e purinas 2 anéis. Ok? Para ficar fácil de vocês guardarem, lembre que adenina e guanina é purina. Então, água pura. Então, você pega o A da adenina, o guá da guanina, água pura. Adenina e guanina, purina. E sobrou o quê? Citosina e timina, que é pirimidina. Ok? Quando a gente olha a molécula de DNA, as fitas de DNA dupla hélice, a gente observa que há uma ligação entre as bases nitrogenadas. Tá? A ligação entre essas bases. No entanto, sempre que
essa ligação é sempre entre uma base nitrogenada pirimidina com uma base nitrogenada purina, ok? E essa estrutura, ela só se mantém, né, essas duas cadeias de nucleotídeos só se mantêm unidos devido a essa união entre as bases pirimidina e purina. Essas cadeias de nucleotídeos só se mantêm unidos um ao outro devido a essa ligação entre base pirimidina e base purina. Só que a citosina, ela liga somente a guanina. E a timina vai ligar somente com a adenina. Ok? Então, citosina liga a guanina e timina liga a adenina. Mais um macete aqui para vocês lembrarem. A ligação entre adenina e timina, lembre, Agnaldo, Timóteo. A de adenina, Agnaldo. Timóteo, T de timina e Timóteo. E a outra ligação, guanina com citosina, Gal, Costa. Gal, guanina, Costa, citosina. Beleza? Agora nós iremos falar do RNA. O RNA é um ácido ribonucleico. Lembrem que o DNA é desoxirribonucleico. O RNA, ao contrário do DNA, ele é formado por apenas uma fita. Esse ácido, essa molécula, ácido ribonucleico, é formado por apenas uma cadeia de nucleotídeos. Mas assim como o DNA, essa fita ou essa cadeia é formada por uma pentose com açúcar, um fosfato e por bases nitrogenadas. No caso, no RNA, a pentose é chamada de ribose, enquanto o DNA é a desoxirribose. Ok? E o RNA é formado a partir da transcrição do DNA. As bases nitrogenadas do RNA são adenina, citosina, guanina e uracila. O que vai diferenciar uma base nitrogenada, as bases nitrogenadas do RNA para o DNA, é que o RNA, a timina, é substituída pela uracila. Ok? No DNA não tem uracila. Uracila é só no RNA. E no RNA não tem timina. Timina é apenas no DNA. Okay? O RNA, há 3 tipos de RNA. Ok? Primeiro é o RNA-M, ou RNA mensageiro. Tá? O RNA mensageiro, o RNA-M, é responsável por codificar as proteínas. Como? O RNA-M vai fazer uma cópia de uma das fitas do DNA e vai levar essas informações do núcleo para o citoplasma para que haja a tradução e a formação de proteínas. O outro tipo de RNA é o RNA-T, ou RNA transportador. No caso do RNA-T, o RNA transportador, ele é responsável por levar os aminoácidos que formam a nova proteína até os ribossomos. Okay? Então, o RNA-T vai pegar os aminoácidos que estão dispersos no citoplasma, vai levar até o ribossomo e no ribossomo vão ser formadas as novas proteínas. No caso do RNA-T, ele se encontra no citoplasma. Tá? Enquanto o RNA-M ele sai do núcleo para o citoplasma, o T já se encontra no citoplasma. E por último nós temos o RNA-R, ou RNA ribossomal. No caso do RNA-R ribossomal, é o responsável por formar os ribossomos. Então, RNA, 3 tipos: mensageiro, transportador e ribossomal. Certo? E aqui, para encerrar, há um quadro comparativo entre o DNA e o RNA, para facilitar o entendimento de vocês. Definição: DNA contém as informações genéticas que coordenam o funcionamento e desenvolvimento celular.
enquanto o RNA é responsável pela síntese de proteínas de acordo com as informações do DNA. A função do DNA é armazenar informação genética, controlar a atividade celular e produzir o RNA. A função do RNA é sintetizar proteína e transferir informação do DNA até o local da síntese proteica. Enquanto o DNA possui uma estrutura de duas cadeias helicoidais longas, o RNA possui apenas uma cadeia curta. Enquanto no DNA a pentose, o açúcar, é a desoxirribose, no RNA é a ribose. Enquanto no DNA as bases nitrogenadas são citosina, guanina, adenina e timina, no RNA são citosina, guanina, adenina e uracila, substituindo a timina. O DNA tem origem da replicação do próprio DNA e o RNA tem origem a partir da transcrição do DNA. O DNA está localizado no núcleo da célula e também há presença do DNA mitocondrial presente na mitocôndria. E o RNA pode estar presente no núcleo, citoplasma e ribossomo. É isso então, pessoal. Chegamos ao fim desta aula. Espero que estejam entendido. Caso não tenham alguma dúvida, deixem nos comentários. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Um abraço a todos e até a próxima aula.